Reza a história que este lugar é conhecido pela pureza do seu ar e qualidade das suas águas. Um lugar de contrastes, de cumos graníticos e vales verdejantes, de aldeias milenares com os seus espigueiros tradicionais e moinhos de rodízio. Falamos da Serra do Caramulo, na região centro de Portugal. Com cerca de 30 km de comprimento e 20 de largura, insere-se nos distritos de Viseu e Aveiro. Povoada desde a pré-história, são muitos os vestígios arqueológicos que nos revelam a sua rica história humana. E no A Natureza, qual seria o nome original por que era conhecida a Serra do Caramulo? Encontramos no Caramulinho o ponto mais alto da Serra do Caramulo, a 1074 metros de altitude, que na Idade Média se chamava Monte Alcoba, e é por estes caminhos que nós vamos andar. Encontramos-nos junto ao dolmen ou anta de Espírito Santo em Arca, pertence ao concelho de Oliveira de Frades, e trata-se de um monumento megalítico. Megalítico porquê? Porque tem precisamente estas pedras de grande dimensão. Essas pedras são os esteios ao alto, e assente no esteio está a tampa ou chapéu. Este monumento era de um grupo que vivia aqui na região há cerca de 5.000 anos. Era um grupo que era constituído por caçadores, recoletores, mas também já produtores de alimentos. Estamos a falar do Neolítico final, e que se fizeram sepultar aqui neste monumento. Ele não era exatamente como nós o vemos agora, era coberto por terra, praticamente que desapareceu desta cobertura, embora se veja aqui à volta do dolmen ainda restos dessa mamoa gigante que outrora cobriu este monumento. É um dos mais interessantes e mais, digamos, espetaculares que nós temos aqui na região. Encontramos-nos aqui junto à ribeira do Carvalhal, um pequeno afluente do Rio Cris, numa estação arqueológica muito importante. É a estação das gravuras rupestres de Molelinhos, onde se encontram representadas armas da Idade do Bronze e também da Idade do Ferro, como pontas de lança, falcatas, num lugar onde há um afloramento xistoso. E trata-se de uma estação extremamente importante para conhecermos a ocupação nessa altura, nesse período, desta região, aqui bem próximo da Serra do Caramulo. Trata-se de uma estação que é classificada como imóvel de interesse público e, sem dúvida nenhuma, merece a nossa visita. E chegámos ao final desta nossa primeira viagem pela Serra do Caramulo. Viemos a um lugar muito bonito, os Moinhos da Ribeira de Pena, em Sotobon, aqui na encosta da serra. Uns moinhos que são centenários e que, sendo moinhos de rodízio, aproveitavam a força da água que corre neste ribeiro, num verdadeiro oásis, e que serviam para moer os cereais destas populações aqui da serra, destas aldeias aqui das imediações,
e que hoje são um ponto de atração turística. Tem os passadiços que permite desfrutar deste espaço de serra. Portanto, vamos prosseguir a nossa viagem no próximo episódio. Reza a história que este lugar é conhecido pela pureza do seu ar e qualidade das suas águas. Um lugar de contrastes, de cumos graníticos e vales verdejantes, de aldeias milenares com os seus espigueiros tradicionais e moinhos de rodízio. Falamos da Serra do Caramulo, na região centro de Portugal. Com cerca de 30 km de comprimento e 20 de largura, insere-se nos distritos de Viseu e Aveiro. Povoada desde a pré-história, são muitos os vestígios arqueológicos que nos revelam a sua rica história humana. E não há natureza, qual seria o nome original por que era conhecida a Serra do Caramulo? Encontramos no Caramulinho o ponto mais alto da Serra do Caramulo, a 1074 metros de altitude, que na Idade Média se chamava Monte Alcoba, e é por estes caminhos que nós vamos andar. Encontramos-nos junto ao dolmen ou anta de Espírito Santo em Arca, pertence ao concelho de Oliveira de Frades, e trata-se de um monumento megalítico. Megalítico porquê? Porque tem precisamente estas pedras de grande dimensão. Essas pedras são os esteios ao alto, e assente no esteio está a tampa ou chapéu. Este monumento era de um grupo que vivia aqui na região há cerca de 5.000 anos. Era um grupo que era constituído por caçadores, recoletores, mas também já produtores de alimentos. Estamos a falar do Neolítico final, e que se fizeram sepultar aqui neste monumento. Ele não era exatamente como nós o vemos agora, era coberto por terra, praticamente que desapareceu desta cobertura. Embora se veja aqui à volta do dolmen ainda restos dessa mamoa gigante que outrora cobriu este monumento. É um dos mais interessantes e mais, digamos, espetaculares que nós temos aqui na região. Encontramos-nos aqui junto à ribeira do Carvalhal, um pequeno afluente do rio Cris, numa estação arqueológica muito importante. É a estação das gravuras rupestres de Molelinhos, onde se encontram representadas armas da Idade do Bronze e também da Idade do Ferro, como pontas de lança, falcatas, num lugar onde há um afloramento xistoso. E trata-se de uma estação extremamente importante para conhecermos a ocupação nessa altura, nesse período, nesta região, aqui bem próximo da Serra do Caramulo.
Trata-se de uma estação que é classificada como imóvel de interesse público e, sem dúvida nenhuma, merece a nossa visita. E chegámos ao final desta nossa primeira viagem pela Serra do Caramulo. Viemos a um lugar muito bonito, os Moinhos da Ribeira de Pena, em Sotobon, aqui na encosta da serra. Uns moinhos que são centenários e que, sendo moinhos de rodízio, aproveitavam a força da água que corre neste ribeiro, num verdadeiro oásis, e que serviam para moer os cereais destas populações aqui da serra, destas aldeias aqui das imediações, e que hoje são um ponto de atração turística. Tem os passadiços que permite desfrutar deste espaço de serra. Portanto, vamos prosseguir a nossa viagem no próximo episódio. Reza a história que este lugar é conhecido pela pureza do seu ar e qualidade das suas águas. Um lugar de contrastes, de cumos graníticos e vales verdejantes, de aldeias milenares com os seus espigueiros tradicionais e moinhos de rodízio. Falamos da Serra do Caramulo, na região centro de Portugal. Com cerca de 30 km de comprimento e 20 de largura, insere-se nos distritos de Viseu e Aveiro. Povoada desde a pré-história, são muitos os vestígios arqueológicos que nos revelam a sua rica história humana. E no A Natureza, qual seria o nome original por que era conhecida a Serra do Caramulo? Encontramos no Caramulinho o ponto mais alto da Serra do Caramulo, a 1074 metros de altitude, que na Idade Média se chamava Monte Alcoba, e é por estes caminhos que nós vamos andar. Encontramos-nos junto ao dolmen ou anta de Espírito Santo em Arca, pertence ao concelho de Oliveira de Frades, e trata-se de um monumento megalítico. Megalítico porquê? Porque tem precisamente estas pedras de grande dimensão. Essas pedras são os esteios ao alto, e assente no esteio está a tampa ou chapéu. Este monumento era de um grupo que vivia aqui na região há cerca de 5.000 anos. Era um grupo que era constituído por caçadores, recoletores, mas também já produtores de alimentos. Estamos a falar do Neolítico final, e que se fizeram sepultar aqui neste monumento. Ele não era exatamente como nós o vemos agora, era coberto por terra, praticamente que desapareceu desta cobertura, embora se veja aqui à volta do dolmen ainda restos dessa mamoa gigante que outrora cobriu este monumento. É um dos mais interessantes e mais, digamos, espetaculares
que nós temos aqui na região. Encontramos-nos aqui junto à ribeira do Carvalhal, um pequeno afluente do rio Cris, numa estação arqueológica muito importante. É a estação das gravuras rupestres de Molelinhos, onde se encontram representadas armas da Idade do Bronze e também da Idade do Ferro, como pontas de lança, falcatas, num lugar onde há um afloramento xistoso. E trata-se de uma estação extremamente importante para conhecermos a ocupação nessa altura, nesse período, desta região, aqui bem próximo da Serra do Caramulo. Trata-se de uma estação que é classificada como imóvel de interesse público e, sem dúvida nenhuma, merece a nossa visita. E chegámos ao final desta nossa primeira viagem pela Serra do Caramulo. Viemos a um lugar muito bonito, os Moinhos da Ribeira de Pena, em Sotobon, aqui na encosta da serra. Uns moinhos que são centenários e que, sendo moinhos de rodízio, aproveitavam a força da água que corre neste ribeiro num verdadeiro oásis, e que serviam para moer os cereais destas populações aqui da serra, destas aldeias aqui das imediações, e que hoje são um ponto de atração turística. Tem os passadiços que permite desfrutar deste espaço de serra. Portanto, vamos prosseguir a nossa viagem no próximo episódio. Reza a história que este lugar é conhecido pela pureza do seu ar e qualidade das suas águas. Um lugar de contrastes, de cumos graníticos e vales verdejantes, de aldeias milenares com os seus espigueiros tradicionais e moinhos de rodízio. Falamos da Serra do Caramulo, na região centro de Portugal. Com cerca de 30 km de comprimento e 20 de largura, insere-se nos distritos de Viseu e Aveiro. Povoada desde a pré-história, são muitos os vestígios arqueológicos que nos revelam a sua rica história humana. E no A Natureza, qual seria o nome original por que era conhecida a Serra do Caramulo? Encontramos no Caramulinho o ponto mais alto da Serra do Caramulo, a 1074 metros de altitude, que na Idade Média se chamava Monte Alcoba, e é por estes caminhos que nós vamos andar. Encontramos-nos junto ao dolmen ou anta de Espírito Santo em Arca,
pertence ao concelho de Oliveira de Frades e trata-se de um monumento megalítico. Megalítico porquê? Porque tem precisamente estas pedras de grande dimensão. Essas pedras são os esteios ao alto e assente no esteio está a tampa ou chapéu. Este monumento era de um grupo que vivia aqui na região há cerca de 5.000 anos. Era um grupo que era constituído por caçadores, recoletores, mas também já produtores de alimentos. Estamos a falar do Neolítico final e que se fizeram sepultar aqui neste monumento. Ele não era exatamente como nós o vemos agora, era coberto por terra, praticamente que desapareceu desta cobertura, embora se veja aqui à volta do dolmen ainda restos dessa mamoa gigante que outrora cobriu este monumento. É um dos mais interessantes e mais, digamos, espetaculares que nós temos aqui na região. Encontramos-nos aqui junto à ribeira do Carvalhal, um pequeno afluente do Rio Cris, numa estação arqueológica muito importante. É a estação das gravuras rupestres de Molelinhos, onde se encontram representadas armas da Idade do Bronze e também da Idade do Ferro, como pontas de lança, falcatas, num lugar onde há um afloramento xistoso. E trata-se de uma estação extremamente importante para conhecermos a ocupação nessa altura, nesse período, nesta região, aqui bem próximo da Serra do Caramulo. Trata-se de uma estação que é classificada como imóvel de interesse público e, sem dúvida nenhuma, merece a nossa visita. E chegámos ao final desta nossa primeira viagem pela Serra do Caramulo. Viemos a um lugar muito bonito, os Moinhos da Ribeira de Pena, em Sotobon, aqui na encosta da serra. Uns moinhos que são centenários e que, sendo moinhos de rodízio, aproveitavam a força da água que corre neste ribeiro num verdadeiro oásis, e que serviam para moer os cereais destas populações aqui da serra, destas aldeias aqui das imediações, e que hoje são um ponto de atração turística. Tem os passadiços que permite desfrutar deste espaço de serra. Portanto, vamos prosseguir a nossa viagem no próximo episódio. Reza a história que este lugar é conhecido pela pureza do seu ar e qualidade das suas águas. Um lugar de contrastes, de cumes graníticos e vales verdejantes, de aldeias milenares com os seus espigueiros tradicionais e moinhos de rodízio. Falamos da Serra do Caramulo, na região centro de Portugal. Com cerca de 30 km de comprimento e 20 de largura, insere-se nos distritos de Viseu e Aveiro.
povoada desde a pré-história, são muitos os vestígios arqueológicos que nos revelam a sua rica história humana. E no A Natureza, qual seria o nome original por que era conhecida a Serra do Caramulo? Encontramos no Caramulinho o ponto mais alto da Serra do Caramulo, a 1074 metros de altitude, que na Idade Média se chamava Monte Alcoba, e é por estes caminhos que nós vamos andar. Encontramos-nos junto ao dolmen ou anta de Espírito Santo em Arca, pertence ao concelho de Oliveira de Frades, e trata-se de um monumento megalítico. Megalítico porquê? Porque tem precisamente estas pedras de grande dimensão. Essas pedras são os esteios ao alto, e assente no esteio está a tampa ou chapéu. Este monumento era de um grupo que vivia aqui na região há cerca de 5.000 anos. Era um grupo que era constituído por caçadores, recoletores, mas também já produtores de alimentos. Estamos a falar do Neolítico final, e que se fizeram sepultar aqui neste monumento. Ele não era exatamente como nós o vemos agora, era coberto por terra, praticamente que desapareceu desta cobertura, embora se veja aqui à volta do dolmen ainda restos dessa mamoa gigante que outrora cobriu este monumento. É um dos mais interessantes e mais, digamos, espetaculares que nós temos aqui na região. Encontramos-nos aqui junto à ribeira do Carvalhal, um pequeno afluente do rio Cris, numa estação arqueológica muito importante. É a estação das gravuras rupestres de Molelinhos, onde se encontram representadas armas da Idade do Bronze e também da Idade do Ferro, como pontas de lança, falcatas, num lugar onde há um afloramento xistoso. E trata-se de uma estação extremamente importante para conhecermos a ocupação nessa altura, nesse período, desta região, aqui bem próximo da Serra do Caramulo. Trata-se de uma estação que é classificada como imóvel de interesse público e, sem dúvida nenhuma, merece a nossa visita. E chegámos ao final desta nossa primeira viagem pela Serra do Caramulo. Viemos a um lugar muito bonito, os Moinhos da Ribeira de Pena, em Sotobon, aqui na encosta da serra. Uns moinhos que são centenários e que, sendo moinhos de rodízio, aproveitavam a força da água que corre neste ribeiro, num verdadeiro oásis, e que serviam para